estava aqui Diga, a Francisco. tentar. Tinha que ter mandado já as fotografias, não é? Não consegui Não, ainda. é amanhã. Amanhã é que tem que mandar. Ótimo. Ok. Eu sei que o problema dos reformados é que nunca têm tempo para nada, pá, é uma É coisa mesmo, terrível. é Eu mesmo. não, E ela eu tem, não, e ela tem levantado bem cedo para selecionar as fotografias. eu É, não- o meu problema, sabe o quê? O meu problema é mandar só 5. Isso é um problema, realmente, porque temos que habituar-nos a fazer seleção, pá. É Bem-vindo muito. ao clube. E tem tantas que eu gosto. Pois, mas temos que nos habituar a fazer seleção. Selecionar um exercício difícil, mas é um excelente exercício na fotografia. Portanto, já sabem que vão ter que aprender a fazer isto, pá. Olha, já tive cá em casa o pessoal do PSD que vieram-me trazer gel, que é muito bom para desinfetar as mãos. O CDS veio-me trazer uma caneta, uma esferográfica de material reciclável. Oh, já fica aqui com material por umas semanas, pá. Está. Muito bem. Eles agora andam a bater à Para porta. alguma coisa eles vão de servir. Claro que sim, pá, mas trazem esferográficas, pá. Ora bem, vamos continuar então. Nós, não sei se têm alguma dúvida do último dia, pronto, falamos de muita coisa, não sei se querem tirar alguma, se querem ter alguma questão a pôr, alguma dúvida, para além do que já se falou aqui. Eu tentei tirar uma fotografia a uma árvore seca, Sim, só a árvore e o resto ficar enevoado, mas não consegui. Já me esqueci. mas para ficar desfocado o resto era... Era. Pronto, sempre que o Francisco quiser fazer uma fotografia com pouca profundidade de campo, vai ter que, dentro da conjuntura, dentro da sua composição, chegar-se o mais possível do sujeito. Ou seja, dentro da composição, dependendo daquilo que quiser apanhar, vai ter que se aproximar o máximo possível. Mas depois não apanha a árvore, porque ela é grande. É isso, por isso é que eu estava a dizer, é que tem que ser dentro da composição possível. Ou seja, faz a sua composição e dentro da composição aproxime-se o máximo possível. Também dentro da composição, tente utilizar o máximo de distância focal possível, ou seja, em vez de ser o 18 mm, o 55, se for possível. E depois, a variável que vai influenciar muito é a abertura de diafragma. Olá, Luís. É abrir ao máximo a abertura. No caso, por exemplo, se tiver a 18 mm, vai estar com 3.5. Se tiver a 55 mm, o máximo de abertura é 5.6. Ou seja, em qualquer uma das situações, se quer muito pouca profundidade de campo, vai ter que utilizar sempre grandes aberturas dentro do material que tiver. E quando digo grandes aberturas, porque quem está a fotografar com uma 50 mm, 1.8, não faz grande sentido estar a 1.8, são poucas as fotografias que fazem sentido a 1.8. Quando estamos com a 50 mm, 1.8, vamos fazer fotografias com pouca profundidade de campo, na casa do 2.8, à volta disso, 2.8, 3. Tal, enfim, de forma que não seja também uma profundidade de campo tão curta, que não consigamos ter aquilo que nós pretendemos dentro do foco. Mais dúvidas que queiram colocar? Então, vamos continuar. Bom, vamos continuar na nossa senda de disciplinas fotográficas em que íamos entrar no espetáculo e sempre que vamos fotografar espetáculos, uma das grandes dificuldades dos espetáculos é que, principalmente se vamos ver um concerto de rock. Um concerto de rock, eles mexem-se muito, a variedade de luzes e de temperaturas de cor está sempre a mudar, porque eles passam muito rapidamente de projetores azuis para projetores vermelhos e estamos a entrar em equilíbrios de brancos de opostos. E depois, como estão aos saltos, nós precisamos de alguma velocidade para os congelar. Depois, como a luz, por mais potente que seja a luz de um concerto, é sempre pouca, portanto, temos que subir muito o ISO. É muito importante ter objetivas de grandes aberturas. Aí sim, as 2.8 fazem toda a diferença num concerto. Porque, por exemplo, passar de um F4 para um 2.8 é conseguir o dobro da luz. E o dobro da luz é sempre muitíssimo, porque é o dobro. Portanto, as objetivas de grande abertura num espetáculo são extremamente importantes para conseguirmos fotografar com velocidades um pouco mais altas e havendo pouca luz,
Também são muito importantes as objetivas de grande abertura, porque são muito rápidas a focar. Têm um sistema de focagem extremamente rápido e ajuda muito num espetáculo, especialmente se é um espetáculo com muito movimento, ou de rock, ou um balero, algo que haja situações de movimento muito rápido. Eu preciso de velocidades altas, relativamente altas, sei lá, 200, 250, nunca consigo subir muito mais do que isso, porque não há luz suficiente. Vou ter que ter ISOs muito altos e vou ter que abrir o meu diafragma de forma que consiga ir buscar luz onde não há. Nos espetáculos é totalmente proibido usar o flash. É proibido usar o flash nos espetáculos, é proibido usar o flash nas provas desportivas. É certo que vocês vão me dizer, mas nos espetáculos nós estamos fartos sempre de ver os flashzinhos a disparar. Então, sempre que toda a pessoa que está a fotografar em automático vai disparar com o flash porque não há luz. Mas quando eu me estou a referir que a ausência do flash é proibido, é para todos aqueles fotógrafos que normalmente estão à frente da grade, normalmente que estão no fosso a fotografar, estão credenciados. E esses sim, normalmente têm flashes muito fortes e, portanto, esses flashes estão totalmente proibidos de serem utilizados porque estraga completamente a coreografia, distrai o artista. Imaginemos o que é, estão 10 fotógrafos num fosse para fotografar a Marisa a cantar um fado. E a Marisa só deu autorização para ser fotografada durante 2 ou 3 músicas. Imagino que na primeira música os 10 fotógrafos, para conseguirem o máximo de fotografias, fazem 100 disparos cada um. São 1000 disparos. 1000 disparos com flash. Eu posso dizer que a Marisa, ao fim da primeira música, desistia de espetáculo e ia-se embora, que já estava cheia de dores de cabeça, só com tantos flashes que dispararam na cara dela. E para além de estragar completamente a coreografia, para além de estragar completamente o espetáculo de luzes, para além de a distrair completamente e perder toda a emoção do concerto. Portanto, os flashes são totalmente proibidos nos espetáculos. A luz do palco normalmente não é muita. Claro que há concertos que há. Claro, se formos ver por exemplo, se formos ver um concerto de Pink Floyd, garantidamente nós não vamos ter problemas de luz. A luz é em excesso, portanto, mas a maior parte dos concertos que nós vamos ver, com exceção dos Mel Arenas e coisas assim, os outros espetáculos são todos com muito menos luz. Pronto, é certo que as Superbox e não sei o quê são concertos muito bons, mas pronto, estes são todos os de topo. Quando me refiro, a maior parte dos espetáculos que nós vamos fotografar não são esses, a maior parte dos espetáculos nós vamos fotografar nas nossas cidades, no meio da cidade, nos festivais mais pequenos, e aí a luz é sempre muito mais reduzida e, portanto, é sempre muito mais complicado fotografar. Claro que os espetáculos exigem muito do autofocus das nossas objetivas, por isso é que eu disse que é muito importante que elas sejam muito luminosas, porque as objetivas, quanto mais luminosas forem, melhor autofocus têm, mais rápidas são a focar e menos probabilidades eu tenho de ter fotografias desfocadas. Altos ISOs, aqui sim, nos espetáculos, na fotografia noturna, é muito importante terem câmaras que tenham bons comportamentos com altos ISOs. Aí sim é uma questão de cifrões, é mesmo uma questão de euros. Quanto melhor gama nós pudermos comprar, melhores resultados nós temos. Posso dar exemplos, sei lá, uma câmara de entrada de gama que custe 300, 350 euros, mesmo das novas, acima dos 1600 ISO começa a ser crítico. Uma câmara de média gama que está na casa dos 1000 euros, aguenta-se muito bem até aos 3200, pouco mais do que isso. Se passarmos para câmaras de 2, 3 mil euros, elas já conseguem ir até aos 12 mil e até um pouco mais, se for preciso, ISO sem grandes problemas. O que eu costumo dizer muitas das vezes é que sempre que eu estou a fotografar, sempre que eu estou a fazer fotografias com ambientes de muito pouca luz, em que tem que subir muito o ISO, o preto e branco é sempre um excelente refúgio, porque no preto e branco o ruído não incomoda, no preto e branco o ruído até muitas das vezes é uma característica interessante da fotografia a preto e branco e, portanto, aí os altos ISOs deixam de ser um problema. Contudo, temos que ter a linha de conta que sempre que estamos a fotografar, e a laia de revisão, sempre que estamos a fotografar com altos ISOs, sempre que estamos a fotografar em ambientes que o ruído aparece com muita frequência no negro, uma das soluções que nós temos é sempre no white balance, utilizar um white balance mais para o frio. Se arrefecermos as fotografias,
é uma das características do white balance frio, é reduzir o ruído no negro. E, portanto, se estou a fotografar um espetáculo, eu vou reduzir... por exemplo, eu tenho um fotógrafo, que eu não vou citar o nome, porque alguns conhecem para não criar problemas, que é um bom fotógrafo, mas gosta muito das fotografias para o quente. E fez nos últimos meses uma série de espetáculos noturnos. E as fotografias estão todas um pouco para o escuro. E eu, pronto, está lá a conversa privada disso. Olha, essas fotografias estão um bocadinho para o escuro, devias clarear mais um bocadinho, a tua câmera não tem problema de altos ISOs, e arrefece um bocadinho os tons, que eles estão muito quentes. E a resposta dele foi o seguinte: pronto, eu gosto é dos tons quentes, como gosto dos tons quentes, não consigo subir tanto o ISO, e portanto eu estou sacrificando isso pelo meu gosto pessoal, e por isso é que as fotografias estão um pouco mais para o escuro, mas é uma questão de opção pessoal. Pronto, é uma linha de um autor, é uma linha de um fotógrafo, está no seu direito, mas claro que penaliza, ou seja, nós temos que ter, são compromissos que cada um de nós vai ter que aprender a tomar. Se precisar de subir muito o ISO, vou ter que arrefecer. Se não quero arrefecer porque gosto das fotografias estão mais quentes, não posso subir tanto o ISO, vou ter as fotografias mais para o escuro. São tudo decisões que nós é que vamos ter que ir tomando ao longo da nossa vida fotográfica. O monopé, que é aquela vara que só tem um pé, muitas vezes dá jeito para, nesses espetáculos, quando estamos a fotografar muito tempo, por exemplo, com a 70-200 ou com a 100-400, que são objetivas muito pesadas, e se a pousarmos em cima do monopé, facilita bastante a vida de um fotógrafo. Temos também, nos espetáculos, uma grande limitação na nossa movimentação. Quando é um festival, os que são credenciados ficam dentro do fosso e dali não podem sair e só podem fotografar o número de músicas que o autor permitiu. Mas, por exemplo, há espetáculos muito mais graves, será um concerto de música clássica, ninguém vai se pôr a circular na frente da plateia. Portanto, nós escolhemos um canto e um canto ficamos. Mas nos concertos de música clássica, nós inclusivamente não podemos fotografar com os reflexos, porque os reflexos fazem muito barulho, mesmo com o silenciador, é um barulho ensurdecedor. Imaginemos que estamos a ouvir um concerto de Paganini, em que o violino para no si bemol e leva ali vários segundos parado, e nós, entretanto, decidimos fazer tá. Quer dizer, isto é uma coisa horrorosa. Quando o músico voltar a retomar a peça, este som intermédio é uma coisa horrorosa que ninguém tem coragem de o fazer. Portanto, em espetáculos de música clássica, normalmente utilizam-se ou compactas ou então agora as nossas mirrorless, que são muito recentes, têm meia dúzia de anos, nem tanto, e que são efetivamente excepcionais porque não têm som, porque não têm espelho. O som, quando elas fazem, quando emitem som, tal como as compactas, é um som gravado só porque alguns fotógrafos não conseguem fotografar sem o som, sem sentirem o som. Mas é um som gravado, portanto é adicionado, portanto não faz sentido. E depois, nos espetáculos, acho que é determinante, sempre que quiserem fazer um espetáculo, vão aos ensaios gerais. Se forem a um festival, vão mais cedo, 2, 3, 4 horas, para virem os testes de som, porque nos testes de som vocês já vão perceber um bocadinho qual é o tipo de iluminação que aquela banda vai ter, qual é o tipo de luzes que vão aparecer, qual é a movimentação que eles vão fazer. É uma boa forma de vocês estarem entrosados já com o espetáculo. Mas se for um espetáculo de música clássica, ou de teatro, ou de balé, é mesmo fundamental o ensaio geral para perceberem o que é que vai acontecer durante o espetáculo, fazerem boas fotografias, porque têm uma mobilidade total, e depois, sim, no dia do espetáculo têm limitações de movimentação, mas também já sabem tudo o que se vai passar, já têm muitas fotografias no ensaio geral, e depois vão só fazer os bonecos fundamentais nos momentos críticos do espetáculo a sério, para constar para a posteridade. Bom, no fotojornalismo temos também várias subdisciplinas, é uma área riquíssima. Temos logo os fotojornalistas da imprensa, dos jornais e das revistas, que há 20, 30 anos atrás eram gente extremamente importante, muitíssimo bem paga e que faziam obras incríveis. Hoje, com a contenção de custos de toda a imprensa, é toda a tarefa, está a acontecer uma conferência de imprensa e os gajos foram para um habitué, faz-me aquela conferência que hoje é preciso,
e andam ali a regatear o preço, quanto é que vai custar a conferência. É um jogo de futebol, outra coisa qualquer assim parecida. Depois temos também um problema hoje com os jornais, é que com a imprensa em geral, todos eles vão buscar montes de fotografias à net, às sociedades virtuais. Aconteceu um incêndio e já ninguém precisa mandar um repórter, porque 10 minutos depois do incêndio, o que não falta é imagens do incêndio, de toda a gente que está à volta do incêndio. E, portanto, depois as pessoas ficam todas cheias de mania porque utilizaram as suas imagens e no fim até está lá letras muito pequeninas, um agradecimento ao fulano tal, e eles ficam todas felizes porque foram as imagens deles e acabaram por não ganhar nada e mais ninguém ganha porque as imagens foram de graça. É uma desgraça dos tempos. Pronto, é o sinal dos tempos, ou seja, o tempo a mudar com toda a evolução que está a haver e ainda por cima com a tendência de toda a imprensa passar para o online, com esta fobia de que as notícias têm que sair ao segundo. A imprensa escrita está a atravessar uma crise tremenda e com isso essa área do fotojornalismo também está a ser altamente afetada. Depois temos os fotógrafos de guerra, os de zonas de conflito, que ainda vão acontecendo, mas também cada vez menos, porque eles alimentavam muito a imprensa escrita. E pronto, isso é uma área da fotografia muito interessante, de alto risco, como é lógico. Todos nós já vimos filmes de fotógrafos de guerra, de zonas de conflito, em que muitos deles ficam lá ou vêm altamente mutilados, mas que são contadores de histórias extremamente importantes e também, muitas das vezes, de condicionarem o futuro de alguns países, porque eles é que acabam por contar a realidade, a verdade, e não aquela realidade que os políticos todos andam a fazer à volta dos conflitos internacionais, porque é só pelos interesses e ninguém está preocupado que as pessoas estão lá a morrer e são pessoas. E depois temos os das agências noticiosas, que isso então antigamente era mesmo muito importante, que era o caso, a mais famosa era a Magnum, mas há várias, mas a Magnum efetivamente é a mais famosa. E o que é que isso acontecia para as agências noticiosas, que também ainda acontecem? Ou seja, as agências noticiosas têm um conjunto de jornalistas que fazem a cobertura dos eventos importantes e depois os fotógrafos mandam para lá as suas imagens e depois o que acontece? E depois são as agências noticiosas que vão vender as fotografias para os jornais de todo o mundo. Normalmente, essas agências ficam salvo erro, com 60% do valor da venda e os fotógrafos ficam salvo erro, com 40%. Posso dizer, por exemplo, o Sebastião Salgado, que é um dos fotógrafos vivos por quem eu tenho uma admiração imensa, é brasileiro, está na casa dos 74, 75 anos. Ele nem sempre foi fotógrafo, ele tirou um curso salvo erro, de contabilista ou da gestão de empresas, mas depois aos 28 anos não gostava daquilo e estava empregado, estava bem e virou-se para a fotografia, que era a grande paixão, e depois é o fotógrafo que hoje todos nós conhecemos, com uma fama tremenda, com uma empresa, com uma agência noticiosa, com uma fundação, enfim, com livros publicados magníficos. O último que ele publicou foi o Gênesis, levou 8 anos a fotografá-lo, é uma coisa magnífica. É pena ser tão caro o livro, mas os livros de fotografia são sempre muito caros. Mas estava-vos a dizer que o Sebastião Salgado, no começo da sua carreira, ainda era bastante novo, devia ter 30 e poucos anos, foi a cobrir a campanha do Kennedy nos Estados Unidos. Ou seja, a agência Magnum, para vender imagens da campanha do Kennedy para toda a Europa, mandou o seu fotógrafo para lá e foi o Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado chegou aos Estados Unidos para fotografar a campanha e teve uma oposição tremenda dos fotógrafos americanos, que eram 3 os que estavam credenciados para fotografar a campanha, porque não queriam, eles sendo os da casa, não queriam ser penalizados por um indivíduo que veio da Europa, que veio de fora. E fizeram a vida negra e não deixavam fotografar em lado nenhum. E então o Sebastião foi falar com a segurança do Kennedy e disse: pá, caramba, isto é terrível, eu também tenho que ganhar a vida. Mandaram para aqui, tenho que apresentar trabalho, mandaram para cá
em que os meus colegas estão-me sempre a empurrar, não me deixam, põem-se na frente, obstroem-me, não me deixam, estão-me sempre a boicotar o meu trabalho, pá, qual é a alternativa que eu tenho? Arranjem-me uma alternativa. E o chefe da segurança disse a ele, pá, não tem problemas nenhum, você, se aceitar, pode andar sempre ao meu lado. Você, para onde for, você pode ir. Faz uma cobertura diferente ao lado da segurança. Bom, isto foi a sorte grande do Sebastião Salgado, porque no dia em que o Kennedy sofre o atentado e acaba por morrer, o Kennedy ainda não tinha chegado ao sítio onde o carro ia parar, onde estavam os 3 fotógrafos americanos para fazer a chegada do Kennedy ao sítio onde ele ia fazer o seu discurso. E quando dá o tiro, o Sebastião Salgado está exatamente ao lado da segurança e começa a disparar desenfreadamente e de uma forma muito próxima, estava junto ao carro e disparou e fotografou todo o atentado, o Kennedy a cair, deitado por cima da mulher, aquele ensanguentado todo, toda aquela movimentação. Ou seja, o Sebastião Salgado foi o único no mundo que teve fotografias do atentado. Claro que foi sorte grande dele, ele mandou as suas fotografias para a Magnum e a Magnum é que vendeu para a Europa e para os Estados Unidos, para todo o mundo, as fotografias do atentado. Só para vocês terem uma ideia, estamos a referir a 50 anos, mais ou menos, na década de 60, salvo erro. O que o Sebastião Salgado ganhou na altura com esta venda dessas fotografias, deu para comprar um pequeno apartamentozinho no centro de Paris. Ora bem, um pequeno apartamentozinho, mesmo que seja nos sótãos, em Paris, é sempre muitíssimo caro. Só não foi para o nosso ex-primeiro-ministro... Só para o nosso ex-primeiro-ministro é que não foi caro. Mas isso era porque ele tinha um amigo muito rico. Ou seja, um apartamento a Paris é sempre muito caro. E o fruto da venda dessas fotografias deu para o Sebastião Salgado comprar um apartamento. Isso é para vocês perceberem a importância que teve na altura e a sorte que o Sebastião Salgado teve por ser escorraçado pelos seus companheiros fotógrafos americanos e ele teve uma posição privilegiada e, portanto, teve fotografias magníficas. Mas a pressão do fotojornalismo é tão grande, tão grande, tão grande nos dias de hoje, que eu nunca mais me esqueço dessa história. Quando foi o acender da chama dos Jogos Olímpicos em Londres, que foram, salvo erro, os últimos Jogos Olímpicos, o acender da chama, o acender da tocha, quando acende quando o facho chega lá àquela taça e acende o fogo olímpico, estavam milhares de fotógrafos a fazer a fotografia. Vocês fazem ideia, a pressão é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande hoje, que os fotógrafos estavam a fotografar, estavam a selecionar e estavam a enviar via Wi-Fi para as agências noticiosas as suas fotografias. O fotógrafo conseguiu a fotografia mais rápida, que foi vendida para toda a imprensa na época, não levou, entre o ato de fotografar e o ato de chegar à agência noticiosa, não chegou 1 minuto. Isto é uma coisa diabólica, a pressão que existe hoje para ser o primeiro, para a notícia aparecer logo, é diabólico. É uma pressão muito grande, portanto, para além de terem que ter muito equipamento de ponta, têm que ser muito rápidos em todo esse processamento, sob pena de não venderem, e, portanto, isso só ganha quem vende. Pronto, é o mundo que nós estamos, é um mundo tem que ser logo e já. Ora bem, as principais características para um fotojornalista. Já há que ter uma grande à vontade no relacionamento humano. Uma pessoa que for tímida, que tiver problemas em abordar uma pessoa, que tiver problemas em estabelecer um contacto verbal, que tiver problemas em pedir coisas, vai ter grandes problemas em ser um fotojornalista. Porque o fotojornalismo tem que haver uma grande relação interpessoal entre o fotógrafo e tudo o que gira à volta dele e tudo o sujeito que ele vai ter que fotografar. Portanto, tem que ter uma grande capacidade também de investigar e de seguir histórias. Todos nós sabemos que, principalmente na televisão, as grandes reportagens, por vezes, levam-se anos a fazer. Ou seja, elas, quando saem,
nós raramente sabemos ou temos a noção do trabalho que levou a investigar, o trabalho de back-office, enfim. E isso, claro que acontece também com os fotógrafos, ou seja, se querem fazer histórias, podem levar muito tempo a seguir uma história e a investigar, ou seja, as coisas não aparecem de um dia para o outro, nem nada que se pareça. E depois, entretanto, também se vai fazendo outras histórias, quer dizer, entre uma história que está engatada, que leva muito tempo e que tem que se investigar muito, tem que se fazer muitas outras, senão não se ganha, não se paga as contas. Ora bem, é preciso ter muita perseverança nos contactos perante as recusas, porque as recusas são muitas. E temos que contornar, temos que dar a volta, temos que saber como contatar. É preciso ter uma grande perseverança mesmo, uma grande resiliência perante as negações. E, portanto, e quem não o tiver, garantidamente que vai ter grandes dificuldades em fazer histórias fotográficas, em ser fotojornalista. Muita proatividade. Tem que ser muito proativo, ter uma grande capacidade de gerir situações, de muita proatividade. É mesmo determinante para se conseguir atingir os nossos objetivos. Isso é um mundo selvagem. Diga? Um mundo selvagem. Muito selvagem, muito selvagem. O mundo do fotojornalismo é uma selva mesmo e, portanto, não é mesmo nada fácil. Originalidade na abordagem, isso é determinante. Todas as histórias já foram contadas. Todas as campanhas eleitorais todas já foram feitas. Quer dizer, a abordagem na originalidade, a originalidade na abordagem é determinante de forma a se conseguir efeitos completamente diferentes. E ser criativo, e sim, ser pedido, e ser comprado, e conseguir vencer no mercado. Subtileza com temas delicados. A mim choca-me muito quando se expõe demasiado. A mim confunde-me muito esse fotojornalismo, que agora está ligeiramente um bocadinho mais suave. Mas há meia dúzia de anos atrás, e não tantos, era impressionante. A pessoa tinha acabado de perder um marido ou alguém muito especial e o jornalista chegava lá: a senhora está triste, não é? O seu marido morreu, está triste. Quer dizer, isto são coisas completamente absurdas e não ter o mínimo respeito pelo sofrimento dos outros. Muitas tão básicas. Diga? Perguntas tão básicas. São coisas básicas, rigorosamente. Sei lá, haver um acidente em que o corpo está muito, muito destruído, muito, muito maltratado. Não faz sentido nenhum. Nós até podemos fotografar, mas não faz sentido nenhum depois mostrar isto, porque são temas tão delicados que não faz sentido nenhum nós não termos subtileza na forma como nós os tratamos. Alguma agressividade positiva, que eu acho que faz falta. E quando eu digo isso, vou-vos dar um exemplo. Sei lá, isto era muito usual antigamente nas discotecas, ter que se pagar, ou então só por convite é que se entrava nas discotecas, ou tinha que se pagar a entrada. Eu nunca gostei de pagar entradas nessas coisas. Eu sei que não me importava nada de consumir lá dentro, o que fosse, mas pagar a entrada era uma coisa que sempre me irritava. Mas, por exemplo, uma forma de subornar isso era muitas vezes a pessoa está à fila para pagar e um gajo começa a entrar para o lado da fila com uma forma muito altivista, muito seguro de nós mesmos e dar boa noite ao porteiro. Olha, boa noite, sou convidado do patrão. E o porteiro fica assim, sim, então, meu amigo Joaquim, o gajo hoje que disse que sempre que ia chegar aqui é só entrar, não tem problemas nenhum, não sei o quê. E como o empregado não tem certeza se ele é realmente amigo ou não, pá, e pronto, tanta segurança, abre a porta e ele acaba por entrar sem pagar. Isso é a mesma coisa quando hoje é certo que ir ao banco, a gente tem que ir com um bom IRS, com uma boa folha de IRS para pedir um empréstimo. Mas eu sou do tempo, há 30 anos atrás, que a gente telefonava para o banco e tinha que conseguir empréstimos e transferia-se milhares e milhares de contas de uma conta para a outra, sem assinatura nenhuma, mas estava só um telefonema. E também era a forma determinante com que nós entrávamos no banco e íamos falar com o nosso gerente bancário. Se nós fôssemos com uma posição segura de nós mesmos, o gerente até às vezes é que ficava preocupado em ver, mas não quer mais dinheiro, mas a gente até não podia não ter nada para dar. Mas se um gajo fosse lá como um coitadinho, sabe, até tenho umas vaquinhas, até tenho umas coisas, mas estou para atravessar uma dificuldade, você veja-me lá. E quando um gajo vai nessa posição, o gerente até ainda malha mais, o homem até pode ter imenso para dar, mas enfim,
não davam mesmo hipótese nenhuma. Enfim, isso para vos dizer, essa agressividade pela positiva é determinante, é tudo na nossa vida. Nós, quando formos a qualquer coisa, temos que ir com segurança. Claro que antes também temos que estar preparados. Temos que estudar o assunto, temos que estar inteirados, mas essa agressividade pela positiva é mesmo muito importante. Peço desculpa, mas o meu cão está maluco. Bimbo! Pouco barulho. Pouco barulho. Há quem participar na conversa também. Não, pá, aqui ele está fechado aqui em casa e há uns cães na rua a fazer barulho e o gajo está desesperado. Pá. Mas Não, é a agressividade positiva. nem mais, estás a ver, Paula? Eu incuto tanto isso em todas as minhas formações que até o cão já sabe. Pá. Não, mas acho que é muito importante, principalmente na juventude. Ainda a propósito da atitude perante o banco, eu vou contar uma muito rápida. Uma vez no continente, quando a gente levava cheques visados dos Açores, Lembro perfeitamente. mas mesmo assim nós tínhamos que telefonar para o nosso banco, não é? E depois aquilo com a diferença do horário, que na altura era mais, era um pandemónio. 2 horas diferentes. Tive uma tarde inteira numa agência à espera e as comunicações eram as que eram, à espera de conseguirem o contacto com a agência. E chegou a hora de eles fecharem e não conseguiram. E o empregado foi chamar o chefe, e o chefe veio cá fora, chamaram-me no balcão. O chefe está à espera de levantar um cheque para os Açores, é? Eu disse, sim. O que é que o senhor faz? E disse, o senhor é funcionário das finanças? Não, senhor. Então onde é que o senhor trabalha? Trabalho num hospital. Mas então lá o dinheiro. Nunca tive nenhum problema com os cheques dos Açores, não é? Claro, mas até porque naquele tempo, Francisco, hoje já não é assim, mas naquele tempo, há 20, 30 anos atrás, os açorianos eram altamente respeitados porque eram gente muito séria. Hoje, pronto, com o crash da Bolsa de 2008, mesmo os sérios deixaram de o ser porque as falências foram tantas e, portanto, as coisas mudaram muito. Mas nós éramos altamente bem cotados no continente. Mas, efetivamente, a diferença de tratamento era que nós parecíamos que eram de um outro país qualquer, mesmo até na assistência à saúde. Nós éramos muitíssimo mal tratados nos hospitais públicos do continente, porque parecia que éramos um encargo para a nação. Eles já tinham tantos doentes e nós, quando aparecíamos, éramos uma sobrecarga para eles, e nós só aparecíamos porque nos Açores não havia a especialidade das doenças que nós íamos lá tratar. Portanto, e pagávamos os nossos impostos para a nação. Mas pronto, mas isto foi, graças a Deus, é algo que já passou. Mas mesmo ainda na relação à saúde, é sempre o problema que as receitas com isso, porque a Segurança Social açoriana que participa com os documentos, com os medicamentos, pronto, sai de uma conta diferente do continente, é sempre um problema e não faz sentido nenhum quando nós estamos no mesmo país. A única coisa que temos é uma diferença territorial por causa do mar e nada mais. Mas pronto, mas essa agressividade positiva, principalmente para a juventude, eu acho que é importante ter-se essa noção de que temos é que estar bem estudados, temos que estar muito seguros de nós mesmos, mas temos que acreditar também em nós mesmos, porque quando isso não acontece, é garantidamente um fracasso. Ora bem, equipamentos mais característicos no fotojornalismo. Os zooms no fotojornalismo são importantes porque não há tempo para estar a mudar objetivas. E, portanto, os zooms são mesmo muito importantes porque têm outra mobilidade, têm outra versatilidade. Depois temos os corpos profissionais, são particularmente robustos e no fotojornalismo são importantes porque os fotojornalistas são, muitas das vezes, empurrados, o equipamento cai no chão, são sujeitos a muita pressão, a muita chuva, enfim, condições muito adversas em que é importante ter um corpo robusto sob pena de, pronto, não termos dele se avariar a meio de uma reportagem, o que é muito complicado. Uma objetiva luminosa 1.4 nas fixas e as 2.8 é o que normalmente os fotojornalistas utilizam. Isto é um kit de um profissional 17-35, 24, 70, 70, 200. Com essas três objetivas cobrimos toda a panóplia de distâncias focais que nós precisamos normalmente. Um flash é importante no fotojornalismo, não tanto para as conferências, porque hoje já ninguém utiliza o flash nas conferências, até porque temos ISOs muito altos, mas ainda continua a ser fundamental, principalmente
quando estão à porta de uma da judiciária à espera que um ex-primeiro-ministro dê entrada para ser interrogado. E se vocês, como já repararam, os carros que transportam os suspeitos são todos com os vidros fumados. E se nós fizermos uma fotografia normal, não vemos quem está lá dentro. De fora não se consegue ver. A única forma que nós temos de ver quem está lá dentro é disparando um flash. E reparem, quando eles estão entrando com os carros na judiciária, vê-se montes de flashes a disparar, porque o flash dispara, atravessa o vidro e vai bater no primeiro obstáculo. E é refletida. Esta imagem é que nos é refletida. Poderá não ser o suspeito, poderá até ser a segurança que vai ao lado do suspeito. Mas claro que depois clareia-se um bocadinho a fotografia, e já conseguimos chegar ao que está no meio, que é normalmente, pronto, um suspeito. O dito cujo. Diga? O dito cujo. O dito cujo, exatamente. Esqueci-me agora o nome do gajo, pá. Sócrates. Ah, exatamente, Sócrates, exatamente. Foi, estava agora... Estava aqui a tentar lembrar-me, pá. Essa fome, à vontade de comer, isto está muito mal. Estás a ver. E estamos na reta final da campanha. Moderação. Eu agora estou com o papel de moderadora, pode ser? É isso. Estás a fazer de Mané Carreiro. Vou a pé. Não é mais. Então, o social tem muitas semelhanças com o fotojornalismo, porque as principais características são muito semelhantes. Portanto, temos de ter uma boa relação com as pessoas, uma grande capacidade de penetrar, porque enquanto que nem sempre é fácil, nós, especialmente nas revistas, nas festas, em que nem sempre é fácil arranjar uma entrada, ou chegar ao bastidor e estar com o autor principal de uma peça, ou coisa assim. Temos de ter essa capacidade, um fura-vidas. A perseverança nos contactos continua a ser uma característica comum, a proatividade também, a originalidade da abordagem. Temos outra coisa que aqui no social que não temos no fotojornalismo, que é saber vender o produto. Porque na fotografia social, normalmente, nós é que vamos ter que vender. Enquanto que no fotojornalismo, normalmente, é-nos encomendado, na fotografia social, para além de tudo o que temos que fazer, ainda vamos ter que saber tentar vender o nosso produto, e isso nem sempre é fácil. Ora bem, macrofotografia. A macrofotografia é um mundo completamente à parte, fantástico, fascinante. Para quem gosta, é um mundo giríssimo, mas tem montes de dificuldades e também tem montes de características. Fotografia de aproximação é uma fotografia de aproximação mostrando pormenores a pequena escala. Normalmente, a aproximação é de 1:1, ou seja, tem o tamanho real dos objetos que estou a fotografar muito próximo. Pode ser obtido através de diferentes acessórios que já vamos ver. Isto é o acessório mais importante, que é uma objetiva especificamente macro. E esta objetiva é macro porque é uma teleobjetiva, é uma 100mm, em que normalmente foca no mínimo a distância 60, 70 centímetros, portanto há um interregno enorme, mas depois volta a conseguir focar a 3, 4, 2 centímetros, ou seja, ela há um espaço enorme que não foca, mas consegue focar entre os 2, 3, 4 centímetros e depois também foca como teleobjetiva. Portanto, é uma objetiva. São ótimas, têm uma grande definição, são mesmo belíssimas objetivas. Depois temos os tubos sensores. Isto são tubos vazios que se coloca, por exemplo, entre o corpo e uma 50mm. O que é que isso vai fazer? Se eu colocar este primeiro, que é mais o que dá menos, o menos potente, eu sei que com uma 50mm a minha distância mínima é mais ou menos 35, 40 centímetros, depois não consigo focar. Eu, ao colocar um desses tubos, eu já consigo voltar a focar numa distância mais ou menos de 12 centímetros do objeto. Mas se puser o segundo e o terceiro, com a 50mm já consigo focar a 2, 3 centímetros. Ok? É uma forma de substituir uma objetiva como esta. Isto, se for de boa qualidade, custa à volta entre os 150 e os 200 euros. Esta objetiva, claro, custa 700 ou 800 euros. Se eu tiver uma 50mm já, posso
até certa medida, dispensar essa objetiva comprando esses tubos extensores. Há também uma outra forma de fazer fotografia muito próxima, é invertendo a objetiva e aproximar e afastar e ver as coisas ficarem nítidas. O grande problema disto é que eu perco o controle da velocidade. Eu ponho não um controle da velocidade, eu ponho não uma velocidade, ponho uma abertura e não tenho fotómetro. Ou seja, é uma questão de fazer a fotografia e se ficar bem, tudo bem. Se não ficar, tem que fazer correções à mão, não tenho fotómetro. Nem tenho autofocos. É focagem manual para aproximação e ver as coisas ficarem nítidas ou não. Isto é também uma peça que ainda é muito usada, principalmente com a câmara em tripé, que é um fole que se coloca entre a câmara e a objetiva e depois a afinação do foco é feita aqui nestas rodinhas que estão aqui e, portanto, são afinações de milímetros. Isto só funciona para coisas que estão paradas, para coisas que estão ou insetos mortos, ou plantas, ou uma teia de aranha, coisas que estão paradas, por outra forma é impensável fazer macros com algo que esteja a mexer-se com o fole. Agora, o grau de aproximação é muitíssimo bom e ainda é usado. Ora, principais dificuldades na macrofotografia. A aproximação. Muitas das vezes é difícil aproximar-me do meu sujeito para fazer uma macro. Está num sítio muito escuro, está num sítio muito escondido, tem gravilha no chão e incomoda-me estar de joelhos ou deitado, enfim. A aproximação, muitas das vezes, é difícil. A focagem é um grande busilis da questão. É tão complicado focar, porque são milímetros, a profundidade de campo são de milímetros. Por isso é que eu aconselho sempre, e já disse a vocês, e volto a repetir, para se quiserem, para não esquecer, sempre que eu faço fotografias de macro, eu dou uma profundidade, eu dou uma abertura mais ou menos, pelo menos de F11, F16, para ganhar milímetros de profundidade de campo, porque faz toda a diferença esses milímetros na minha focagem, nas minhas fotografias. A iluminação. Muitas das vezes é um grande problema a iluminação, porque estou a fotografar cogumelos, normalmente estão em sítios escuros, porque os cogumelos dão-se em sítios úmidos e escuros. Se eu tenho que fechar o meu diafragma, se eu tenho que fotografar com uma velocidade, eu aconselho sempre na casa de 1/200. Porquê? Porque eu estou tão próximo do meu objeto, qualquer tremido meu vai interferir na qualidade. Pelo menos 1/200, com F16 e com pouca luz, se eu fizer uma fotografia, fica tudo preto. Portanto, muitas das vezes temos que nos recorrer de boas lanternas, de LEDs, de flash, para iluminar a nossa fotografia, o nosso sujeito, para além de subir o ISO, mas como nós sabemos, no escuro, subir o ISO nem sempre é muito bom. Bom, temos o problema da profundidade de campo, como eu já vos falei, por isso é que eu fotografo em macros muito com F11, F16 para ganhar profundidade de campo. O posicionamento relativamente ao sujeito, muitas das vezes, são posições extremamente desconfortáveis e, portanto, é uma dificuldade na fotografia de macros. Por isso é que muitas das vezes os fotógrafos trazem as coisas para casa e fotografam na secretária, sentadinhos na cadeira, com candeeiros, imobilizando as coisas de forma a terem algum conforto. Depois temos na macrofotografia, é muito importante os difusores para os nossos flashes, ou seja, uma forma de diluir a luz, de difundi-la, de dar-lhe retirar-lhe a dureza da fotografia. Começa logo por se poder usar essas mini softboxes para os flashes para os flashes que nós usamos nas nossas câmaras, ou então essas várias caixas de luz que são pequenas tendas em tecido translúcido, não é translúcido, é opaco, mas que deixa passar a luz e que difunde. São caixas de luz que não são baratas, por exemplo, uma caixa de luz dessas é uma coisa que ainda é capaz de custar uns 200 euros, se for especificamente para fotografia, mas pronto, mas isto também se pode fazer com uma caixa de cartão, fazendo uns buracos, colocando um lençol branco e a luz vai ser coada e fica logo uma luz muito mais difusa, porque, por exemplo, estamos a ver aqui um exemplo, temos uma garrafa. Nas garrafas, uma das grandes dificuldades é o flash onde bate, deixa linhas muito luminosas, completamente rebentadas. Essa luz vai ter que ser a luz, para isso não acontecer, vai ter que ser difusa,
e vamos ter que ir mexendo com as luzes de forma que os brilhos sejam anulados e não prejudiquem o meu produto, porque isso normalmente esse tipo de fotografias é para catálogos de vendas, portanto tem que estar bem feita. Pois não tinha maneira. Pronto, são mais algumas fotografias de macro, portanto, são uma borboleta noturna que está aqui num tamanho gigante, portanto, 1 para 1 é o tamanho real, é uma macro. Aqui também uma macro de mais uma fotografia, mais uma borboleta noturna, outra do mesmo género. O fundo negro realça sempre muito. Aqui temos o tabaco, aqui temos um cogumelo com luz natural, só com luz natural, no Parque Terra Nostra, uma luz magnífica de manhã. Esses são muito bonitos, mesmo muito bonitos, mas são venenosos, tem que se ter cuidado. Ora bem, equipamento. Nós ainda na última tertúlia discuti imenso isso, pronto, dei a minha opinião, de uma forma bastante, tentando ser assertivo, em que o equipamento é o menos importante na fotografia. E posso dizer que a grande maioria do nosso equipamento é muito melhor do que nós somos fotógrafos. E nós estamos sempre à procura de um equipamento melhor. A curva de aprendizagem do equipamento é lenta. Nós vamos muito tempo a dominar os nossos equipamentos, nós vamos muito tempo a dominar as nossas câmaras, nós vamos muito tempo a conhecer as nossas objetivas. Por isso é que quando me aconselham comprar, eu aconselho, comprem um corpo e comprem uma objetiva e explorem aquela objetiva até ao limite. Quando estiverem já cansados de fazer fotografias com aquele tipo de objetivo, então vamos mudar para outro objetivo, vamos passar por uma macro, ou vamos passar por um grande angular, ou vamos passar por uma teleobjetiva, porque a curva de aprendizagem é lenta. E os nossos corpos, por pior que sejam, é sempre um equipamento muito mais potente do que nós somos fotógrafos, porque também nós, quando evoluímos, quando esgotamos aquele equipamento, passamos para o modelo seguinte, não é? Portanto, e o que vem é sempre muitíssimo melhor. Nós não utilizamos nem 10% das capacidades das nossas câmaras. Aquilo já são autênticos computadores com tantas funções, a maior parte delas nós conhecemos. Portanto, é bom que tenham essa noção de que não faz sentido estar sempre a trocar de corpos, até porque os corpos desvalorizam-se muito. São como os telemóveis, são como os computadores. 6 meses depois estão desatualizados, já saem muito melhor, e eu posso garantir que a curva de aprendizagem é cara, a curva de aprendizagem é lenta. A troca regular, muito regular de corpos é extremamente dispendiosa, porque eles depois, quando vamos vendê-los, não valem nada. A gente dá 3.000 euros por uma câmara, ela ao fim de 2 anos, mesmo nova, já não custa 3.000 euros, já custa só 1.500, e se eu quiser vendê-la de segunda mão, só vão me dar 500 euros por ela. Ou seja, ao fim de 2 anos é uma desvalorização estúpida, mas muitíssimo grande. Portanto, muitas das vezes não faz sentido estar a trocar logo de corpo, porque o que nós temos ainda é muito bom, só que o mercado já não dá valor a ele. Porque se ele custou 3.000 euros, garantidamente que é um corpo para durar 6, 7, 8, 10 anos e ser sempre um bom corpo. O facto de já haver muitíssimo melhor no terreno, o facto de já haver muitíssimo melhores no mercado, não quer dizer que o nosso já não é bom. O nosso já não é tão bom quanto os últimos, mas continua a ser um bom corpo, porque se nós demos 3.000 euros por ele, na altura que ele saiu, era um excelente corpo. E não se desatualiza tanto quanto isso. Por isso é que eu vos digo, sim senhor, objetivas não tenham problemas, podem comprar, como objetivo é para a vida. Um corpo. Eu acho que nunca se deve comprar o topo do topo, nunca se deve comprar uma coisa muito rasca, deve-se comprar uma coisa intermédia para durar uns anos. É a mesma coisa com o computador. Quando nós compramos um portátil, não faz sentido dar 2.000 euros para um portátil, mas também não faz sentido dar 400. Se eu comprar um portátil à volta de 1.000 euros, é uma máquina excelente, que serve para quase tudo e que nos dura 4, 5, 7 anos. Se eu comprar um de 300 euros, ele vai durar muito menos e nunca será uma solução para montes de situações que eu possa me deparar. Bom, isso é um conselho que eu dou, mas pronto, vale o que vale, é só uma opinião. E depois tem o problema da desvantagem, da curva de aprendizagem, ou seja, a gente leva tempo a dominar um corpo, não faz sentido estar a trocar de pouco a pouco.
o mais importante, volto a citar, para ficar registado aqui, mais uma vez, o mais importante na fotografia são as objetivas. A qualidade da lente das nossas objetivas é que é determinante para eu ter bons resultados ou não. Isso, já não falando no fotógrafo, mas isso é sempre aquilo que eu mais prezo, é sempre quem fotografa. Ora bem, dentro dos nossos equipamentos, há muita coisa que nós precisamos quando queremos criar um bom saco. Precisamos de um corpo, precisamos das objetivas, há acessórios. As acessórios são extremamente importantes, ter um flash ou não, ter alguns filtros que por vezes dão jeito. Um tripé é importantíssimo no nosso equipamento fotográfico, livros, viagens, ir a sítios de interesse diferentes, faz toda a diferença na nossa fotografia. Eu quando digo, olha, tens 5.000 euros para gastar no equipamento, pronto, então vou comprar um corpo fraco, 2, 3 objetivas, um tripé e vou guardar 1.000 euros para fazeres uma viagem, que é para não há nada mais interessante para estrear um bom equipamento como uma viagem, ir fotografar coisas completamente novas, coisas que nunca vimos. É uma forma de nós termos aspectos originais, darmos enfim, um entusiasmo diferente que faz toda a diferença na fotografia. Ora bem, há vários tipos de máquinas fotográficas, como vocês já sabem, as telemétricas são muito usadas no fotojornalismo. Isto é um exemplo de uma boa telemétrica, uma M9 da Leica, se custa à volta de 7 ou 8 mil euros, e é telemétrica porque isto é o topo de gama das compactas, pronto, a Leica efetivamente é uma qualidade excepcional. Não é só pela qualidade, há aqui também algum snobismo em relação à Leica. Eu costumo comparar a Leica e as Reflex, ou a Leica e as outras marcas todas, com a Apple e os PCs do Windows. Ou seja, há PCs do Windows excelentes, mas ter um Apple é sempre aquela coisa. Um artista que não tem um Apple não é artista, um designer que não tem um Apple vai a uma reunião, é um designer fraco. Enfim, há uma conotação social que faz com que alguns equipamentos sejam muitíssimo caros. Não só pela qualidade, que não retira a qualidade da Leica, nem retira a qualidade da Apple, mas a diferença de preços nem sempre compensa, nem sempre faz sentido. Mas pronto, quais são os fotojornalistas que ganham muito dinheiro, têm uma Leica, porque são muito pequenas, são muitos, e o facto de serem telemétricas faz a diferença que é. E porque é que elas são telemétricas? O que se fotografa é aqui para a objetiva, mas o que eu vejo é para este retângulo. E como as pessoas veem para este retângulo, a maior parte da cara fica de fora, fica exposta. E no fotojornalismo dá muito jeito esta relação de rosto com rosto, e só um olho é que está tapado e pouco tapado, porque o que eles veem que vão fotografar é por aqui. Ou seja, o que estão a ver não é o que se fotografa. O fotógrafo que fotografa com uma telemétrica tem que dar sempre a compensação, tanto em altura como na largura, porque o que vai aparecer na fotografia não é o mesmo que eles estão a ver. Depois temos as compactas, que é uma coisa... Isto é uma que já tive há muitos anos, uma S95, isso era excelente. Isso na altura custava 300 euros e tinha todas as funções de uma reflex manual. Era uma excelente câmara. Fiz muitas boas fotografias com essa câmara, até algumas exposições. Pronto, não são tão boas como as reflexes, como é lógico, são mais baratas, mas têm a vantagem que passam muito bem despercebidas. São excelentes para fazer macros, porque têm sempre, por defeito, muita profundidade de campo, mas têm limitações de qualidade, principalmente em tamanho de sensor, como é lógico. Apesar de que há hoje compactas que custam muito, 1.000, 2.000 euros, há compactas excelentes. Depois temos aquilo que é o princípio da fotografia, que é o pinol, que é uma caixa de sapatos, uma caixa de cartão, em que tem aqui ao fundo uma folha de papel emulsionável à luz, tem aqui um buraquinho, destapa o buraquinho, estou a fazer a fotografia, tapa o buraquinho e acabou a fotografia. Ainda há fotógrafos que ainda hoje só fotografam com caixas dessas, não de cartão, mas em madeira, e em sistema de pinol. Claro que isso tem que ser sempre com tripé. No caso de uma caixa de cartão tem que ser em cima de uma mesa, em cima. A maior fotografia feita em pinol foi feita em Portugal, nos armazéns, em frente ao Rio Tejo, em que
o armazém todo era uma máquina fotográfica, ou seja, colocaram no fundo do armazém uma folha de papel gigantesca que emocionava lá a luz. E como é que fizeram a fotografia? Abrindo o portão e fechando o portão. O tempo em que o portão abrisse e fechou, teve exposto à luz. Claro que isso só pode ter sido feito uma fotografia de noite, porque durante o dia arrebentava completamente. E, portanto, o tempo em que levou o portão a abrir e fechar, fez a fotografia e, portanto, foi uma fotografia gigantesca, porque o sensor, que era o papel, era uma coisa enorme. Pronto, isto é o princípio da fotografia. Curiosamente, o Leonardo da Vinci já não inventou a fotografia, mas teve a primeira caixa de luz. Foi inventada por Leonardo da Vinci, em que ele fazia desenhos de calca em papel vegetal, mas a olho nu, visto por uma caixa de luz. Isto são as subaquáticas, que eram muito usadas antigamente para fazer fotografia subaquática, que hoje já ninguém compra isso, porque só serve para isso. E hoje toda a gente, para todo o tipo de câmara, existe uma caixa estanque para fazer mergulho e, portanto, essas câmaras foram substituídas. Hoje são tudo peças de museu. Isto é o chamado Twin Lens, que todos nós nos lembramos dos nossos pais e nossos avós, os que tinham uma câmara fotográfica, terem tido uma coisa dessas. Isso ainda há câmaras dessas à venda e funcionam. E são Twin Lens porquê? Por esta lente via-se o que se ia fotografar e fotografava-se por essa. Os sensores, o filme era muito grande, o que era excelente, eram médios formatos, normalmente 6x6, 6x9, e davam fotografias de uma qualidade excepcional. O problema é que isso não tem prisma, via-se tudo invertido. Se eu queria fazer uma correção para a direita, tinha que me chegar para a esquerda. Se eu queria fazer uma correção para baixo, tinha que me chegar para cima. Ou seja, não era fácil, mas também eram coisas muito paradas. Isso nunca foi para fazer fotografias de desporto, nem nada que se pareça. Eram grupos de pessoas paradas, de natureza, tudo coisas que tínhamos tempo para fazer a fotografia. Mas isto teve um auge excelente, foi uma qualidade excelente na sua época. Depois temos isto sim, isso ainda se continua a vender, que são as médio formatos, 6x6, 6x9, são assemblado ainda de filme, mas já a assemblado e as minoltas e não sei o quê, também já tem o mesmo tipo de fotografia, com este bag aqui atrás, em vez de ser de filme, um bag digital. E posso dizer que há câmaras dessas que custam 30, 40, 50 mil euros, são coisas caríssimas. Isto para fotografia de estúdio, para fotografia de paisagem, é excelente, tem uma qualidade N vezes superior às nossas reflex. São utilizadas por profissionais em estúdio, para quem vende fotografias muito caras e não como nós, que nós não temos hipótese de chegar a esses patamares. E depois ainda temos o grande formato. Isto é o topo de gama na fotografia. O filme aqui por trás são 12x12. Isto é muito utilizado no cinema para fazer os grandes outdoors, as grandes cenas de publicidade que cobriam a fachada do São Jorge de alto a baixo, com a figura do autor principal. Ou seja, tinha que ser filme com uma coisa. Isto é daquelas fotografias feitas com este equipamento, por vezes levam dias e dias a serem preparadas, a serem montadas, e depois é tudo estudado milimetricamente, e depois é só carregar no botão e faz aquela grande fotografia de um cenário, de um filme, para fazer as grandes publicidades, as grandes produções de publicidade. O que eu não tenho aqui, essas são as nossas reflex, são o tubo de gama da Canon já de há uns anos atrás, já há outras. Portanto, isto sim, isto tem uma versatilidade fantástica, a relação preço-qualidade é excelente, a rapidez de foco, a rapidez de disparo, enfim, isto tem tantas vantagens que é efetivamente aquilo que nós aconselhamos. O que é que ainda não tenho aqui, que tenho que acrescentar, é uma falha neste PowerPoint, eu não tive paciência, que são as mirrorless, aquilo que a Ana Maria acabou de receber e que é efetivamente o futuro na fotografia. Ou seja, começou por ser
um lançamento de uma câmara revivalista que fazia lembrar as nossas câmaras de filme para aqueles cotas que estavam na casa dos 50, 60 anos com um bocado de dinheiro e que não sabiam o que é que haviam fazer a ele e já estavam fartos de andar carregados com câmaras muito pesadas e começaram a comprar as mirrorless, que eram muito mais leves, mais pequenas e faziam lembrar os seus velhos tempos de quando tinham 20 anos. Foi essa a intenção com o lançamento da mirrorless, mas não, a mirrorless hoje eram muito caras e estavam um bocado aquém das reflex. Hoje não, elas não estão nada aquém das reflex. Temos um problema que ainda não há muitas objetivas desenvolvidas para as mirrorless, porque quando se compra uma mirrorless é tudo novo, apesar de haver adaptadores, mas os adaptadores nunca é a mesma coisa, retira sempre qualidade, sempre que pomos um adaptador retiramos alguma qualidade, mas uma coisa é certa, eu estou convencido, hoje há mirrorless de 4, 5 mil euros, ou seja, só o corpo, são muitíssimo caras, e estou convencido que dentro de meia dúzia de anos, efetivamente, vão tomar conta do mercado e, se calhar, ter uma reflex é que passa a ser revivalista, ou seja, ter assim quase uma coisa, pá, eu só fotografo uma coisa grande, porque isso dá-me algum prazer. Pronto, é uma questão, mas estou convencido mesmo que no futuro a mirrorless vai tomar conta do mercado. Ora, razões para se utilizar o tripé são muitas e importantes. Para a estabilização da câmara fotográfica, em situações de baixa luminosidade, é determinante. Sempre que eu não tenho luz suficiente para fazer fotografia às velocidades que eu pretendo, mesmo com uma tela objetiva, o Francisco está a 100-400 e está a ver uma garça que está pousada numa rocha, mas já está ao final da tarde. Ele com a sua 100-400 ele não consegue fotografar porque tem um corpo de fator crop, não consegue fotografar com 1/800 porque já não tem luz. Ele pode perfeitamente fotografar a garça parada com 1/200, mas se puser a câmara num tripé para estabilizar a imagem. Portanto, é determinante a estabilização da imagem sempre que eu precisar de fazer uma fotografia e já não tenho luz suficiente para fazer a uma velocidade de segurança para fotografar à mão. A estabilização da objetiva, sempre que são muito pesadas, dá muito jeito de ter um tripé para composições cuidadas. E porquê? Aliás, teoricamente, sempre que nós estamos a fazer uma fotografia de paisagem, deveríamos utilizar o tripé. Porque uma fotografia de paisagem é uma coisa cuidada, em que basta fazer uma, logo que ela depois ela está muito acertadinha. E o fotografar pelo tripé é um processo cuidado, em que nós precisamos de fazer muito menos fotografias e temos resultados muitíssimo melhores. Eu estou a dizer tudo isso, mas eu raramente fotografo com tripé, só mesmo por uma questão de necessidade, mas é uma questão de estilo próprio. Também muitas vezes dá jeito para um bastão de caminhada. Olha, quando a gente está em terrenos complicados, por vezes para não cair um tripé dá jeito, ou até mesmo se aparecer um cão, daqueles cães de fila como existem em São Miguel, no meio das pastagens, que saem assim como uns loucos, ter um tripé na mão, muitas das vezes pode ser evitar uma perna bem mordida. Há muitos tipos de tripés e dou-vos aqui os vários exemplos que o que aconselho sempre é este, é o último. Ou seja, um tripé em que tem as pernas completamente independentes uma das outras, cada perna é independente sobre si e de preferência. Eu gosto muito destas roscas porque são muito mais fiáveis. Estes já não são maus, estes monofrot, e são guides, é o topo de gama dos tripés. Este é um monofrot. Este processo é um processo de patira que não é mau, mas que se parte. É certo que se pode substituir, mas que se parte. Eu não gosto desta coluna central. Não gosto. Às vezes poderá achar jeito, mas eu não gosto, é um impedimento. Ou seja, com uma coluna central, para levar um tripé destes até ao chão, dá imenso trabalho, tem que mexer em muita peça e, portanto, os que eu gosto são estes. Isto só serve ou para funcionar ou para um tripé, ou para o flash, ou para agarrar uma compacta, uma árvore, mas isto é só uma coisa, é muito leve, mas nem considero bem o som tripé. Depois, o tripé são as pernas, depois temos as cabeças, ou seja, aquilo que se enrosca em cima do tripé, que são universais e que todas as cabeças servem para todos os tripés e também servem para o monopé. Esta aqui é uma cabeça tipicamente para máquinas de filmar. As que eu mais gosto são essas em rótula. Esta é da Manfrotto, uma rótulazinha mais fraquinha. Estas são o topo de gama da marca mais famosa, é a Arca Suíça, mas isto custa para menos de 300, 400 euros.
só esta cabeça. Enquanto que há cabeças dessas por 60, 50, 70 euros. Estas eu acho muito confusas, com 3 manipulos, eu não gosto. Eu prefiro sempre só com uma rótula, simplifica muitíssimo a vida de um fotógrafo. Depois, dentro dos filtros, temos vários filtros. Temos o polarizador, que serve para polarizar a luz. O que é que ele vai-me fazer? Ele vai acentuar ou anular os reflexos. O polarizador é um filtro circular que se coloca na frente da objetiva e que me vai anular ou acentuar os reflexos. Tem 2 problemas. Um deles, ele retira 2 f-stops a uma objetiva. Imagina que eu tenho uma 2.8 e se eu colocar um polarizador na frente, ela em vez de ser 2.8, ela fica com a abertura máxima de 5.6, ou seja, retira imensa luz, ou seja, eu perco imensa luz com o polarizador. E depois ele também só funciona sempre que eu tenho o sol a 40, no mínimo a 45 graus do meu sujeito. Entre os 45 e os 90, quando também está por trás de mim, também não funciona. Portanto, tem que jogar muito bem o sujeito e o polarizador. Depois tem os de densidade neutra, que são filtros para retirar luz. Imaginemos, eu quero fazer o arrasto do leitoso de uma ribeira num dia de sol, está muito sol, não consigo. Se eu colocar um filtro na frente de densidade neutra, e há filtros que tiram 3 f-stops, 6 f-stops, 9 f-stops, 10 f-stops, 12 f-stops, ou seja, eu posso retirar imensa luz e aí sim conseguir fazer fotografias das ribeiras. Por exemplo, um tipo de fotografia que fica muito bonito com as grandes angulares, e se eu colocar um filtro ND de 10 f-stops, eu num dia de sol eu consigo fazer fotografias até 60 segundos e dá fotografias das cidades muito bonitas, anula o movimento das pessoas que passam e, por exemplo, as nuvens ficam, se tiver nuvens com espaço entre elas, fica um arrastado muito bonito e dão fotografias muito interessantes da paisagem, ou seja, fazer arrastos durante o dia é possível utilizando os filtros ND ou graduados ou totais. O filtro UV Skylight eu nunca comprei, se calhar já comprei na primeira vez que comprei uma câmara, mas nunca uso. É um filtro que os vendedores gostam muito de vender porque ganham dinheiro, e isso é um vidro de janela que só faz efeito acima dos 2.000 metros de altitude para retirar o excesso de UV. Mas também vos posso dizer que eu já fotografei muitas vezes a 2.000 metros de altitude, nunca tive necessidade de usar o UV e tenho as minhas fotografias perfeitamente bem. Flash, também há vários tipos de flash, como vocês sabem. Existe o de sapato, o incorporado na câmara, o martelo, o anelar e o de estúdio. Ora bem, e exemplos disso, portanto, este é um filtro anelar que serve para fotografar macros, tal como este também, tem aqui 2 flashzinhos ao lado, isso encaixa-se na frente da objetiva e são utilizados em fotografia de macro. São muito utilizados, por exemplo, nos dentistas, para fotografarem as próteses, para fotografarem o que precisam de fazer na boca dos pacientes. São muito usados esses flashes. Este é o sapato, o flash, o speedlight, o que se usa fora das câmaras ou incorporado e que, pronto, tem uma grande versatilidade. São flashes muito versáteis, têm uma belíssima medição de luz em TTL, são muito interessantes. E este sim é um flash incorporado da câmara que serve para muito pouco ou para quase nada. A maior parte das vezes só serve para fazer disparar estes, ou seja, por simpatia. E ainda temos depois o martelo, que isso era muito usado antigamente, era a marca Metz. Os fotógrafos de casamento usavam muito isso. Paulo, ainda foste fazer reportagens com flashes desses. Isso era tudo manual, tínhamos de estar sempre a fazer contas, a ver as distâncias, a ver a luz que havia no ambiente, mas tinha uma potência brutal e tinha umas baterias muito grandes que davam para muitos disparos. Era o que se usava muito há 30 anos atrás, 40 anos atrás, toda a gente tinha um flash desse. E sim, isso é um mini conjunto portátil de estúdio, com sombrinhas ou com softbox, e dão fotografias, dão uma modulação de luz muito interessante, dá para fazer coisas muito giras. Ora bem, o flash, tal como eu vos digo, da mesma forma que eu já vos disse, que quando nós estamos a fotografar em manual, nós estamos sempre a dar compensação, ou seja, fazemos uma fotografia com o botão traseiro, mas se ela ficar escura, nós vamos dar compensação positiva. Se ela ficar clara, nós vamos dar compensação. Se ela ficar,
Se era ficar escura, vamos dar compensação positiva. Se era ficar clara, vamos dar compensação negativa. Ou seja, deixamos de olhar para o fotómetro. Quando nós estamos a fotografar com flash, temos também o mesmo tipo de situação. Eu vou dar compensação positiva sempre que eu faço uma fotografia com flash e o flash vai só bater no meu primeiro plano, ele nunca ilumina o fundo. Eu faço uma fotografia com flash e ele faz uma medição, ele manda um sensor que depois a reflexão, o reflexo, ou a resposta ao meu sensor vai entrar na objetiva e vai-me dizer à câmara com a quantidade de luz que fez. Isto chama-se fotografar com ETTL. Faço a fotografia e ao analisar a fotografia eu achei que ela ficou ainda um bocadinho escura. O meu primeiro plano não ficou com a quantidade de luz que eu queria. Então eu vou à compensação do flash e vou dizer: não trabalhes com o fotómetro zero, trabalha com mais 1, com mais 2 ou com mais 3 de intensidade. Mas eu vou dar negativa sempre que eu fizer uma fotografia e o meu flash colocar um rosto demasiadamente claro, demasiadamente plano, com luz a mais, fica muito feio. Então aí vou dar compensação negativa, eu vou à compensação do flash e vou dizer: fotografa com menos 1, com menos 2 ou com menos 3. Quando eu digo menos 1, o que é que eu estou dizendo à minha câmara? Eu digo à câmara: faz a medição de luz, tu ias dar tanta de velocidade, ias dar tanto de luz, mas agora eu quero que tu deixes só metade. Ou seja, ele faz na mesma medição, mas vai mandar só metade da intensidade de luz, porque eu estou a dar compensação negativa. Mas isto é uma coisa que se define no flash, é isso? Sim, não, define-se mesmo na câmara. Tu tens na câmara, no menu, vais ao menu e tens lá, salvo erro, no segundo ou no terceiro menu, compensação do flash. Nas câmaras todas mais modernas, tem mesmo no display atrás, como se fosse um fotómetro e um símbolo de um flash. É a compensação para o flash. Entramos lá e damos mais intensidade ou menos intensidade ao flash. Também se pode fazer no flash, mas na câmara é muito mais fácil, é muito mais intuitivo. Ora bem, ao utilizarmos o flash, nós temos várias técnicas. Temos a técnica de enchimento, que eu já vos referi, que é exatamente para anular algumas sombras. É muito usado na fotografia social, com uma única fonte de luz, ou seja, não tenho mais nenhuma fonte de luz e utilizo o flash. Muito utilizado nas macas. Quando eu tenho um cogumelo num sítio muito escuro, não tenho mais luz nenhuma, a única luz que vai lá bater é a luz do flash. Aí as compensações são muito importantes. Luz de recorte, sempre que eu tenho luz de trás, em que me recorta o meu sujeito e me dá imagens muito interessantes. Depois temos os flashes sem fios, como vocês sabem. Temos a luz refletida. Muitas das vezes estes flashes grandes nós utilizamos apontando a luz para o teto ou para uma parede e dá uma reflexão, fica a luz muito mais interessante, vem de ângulos muito mais giros e não dá sombras tão duras. Ora bem, o flash de nascimento é uma luz, é uma técnica em que nós mostramos as duas luzes. Ou seja, eu tenho o meu fotómetro zero para potencializar a minha luz toda que está no ambiente e depois eu disparo o flash só para dar um enchimento nas zonas que estão escuras do meu primeiro plano. Implica duas medições de luz. Implica a medição da luz ambiente através do meu fotómetro e as compensações para o flash, se o flash for com uma luz demasiadamente forte ou demasiadamente fraca, tem que lhe dar compensação positiva ou negativa. Ou seja, sempre que eu introduzo o flash, eu estou introduzindo um problema adicional. É uma solução, mas é um problema porque eu tenho que saber dominá-lo, por sob pena das coisas ficarem muito feias. Depois também na modulação de luz, nós temos para os nossos flash, desde as softboxes que dão uma luz muito bonita, que são essas caixas de luz muito interessantes, ou esta aqui mais pequenina, ou então essas campanas que são utilizadas muitas das vezes para difundir um pouco a luz, para ela não ficar tão dura. Mas a luz mais bonita de um flash é dada por essas softboxes. Claro que isso só funciona em estúdio, que também pode ser no exterior, mas é uma fotografia de coisas que são preparadas e que não é um espontâneo, não é uma fotografia de fotojornalismo de forma alguma. Depois temos ainda outras fontes de luz artificial, como os faróis do carro, iluminação pública, focos, lanternas, LEDs, enfim, o fogo. É uma imensidade de fontes de luz. E pronto, e finalmente cheguei ao PowerPoint que era para dar numa aula
e como viram, ele é um bocadinho extenso para uma aula, lá tive que me refugiar de mais 1h30. Dúvidas? É? Quase tudo. Quase tudo. Oh, que diabo. Isso era é uma aula de cultura geral, não é para todas as vidas. Exato, isso já é para alto gabarito, não é? Pronto, mas uma coisa de cada vez. Mas pronto, mas eu acho que quem frequenta um curso de fotografia, acho que é importante ficar com noções gerais sobre tudo. Para não... Acho que é um complemento que acho que faz falta. Pronto, sei que para alguns pode ter sido um pouco maçudo, porque são coisas que se calhar não estão pensando em utilizar, mas sei que alguns vão utilizar, que disse coisas nesses 2 PowerPoints que vão ser importantes na vossa caminhada fotográfica. E, portanto, e depois, claro que na fotografia nós temos que fazer muitos workshops para ouvir muitas fontes diferentes e muitas áreas da fotografia que são muito específicas e que devem ser dadas. Nem todas as pessoas estão no mesmo nível de conhecimento. Nem mais. Olha, eu estou no nível 0. Isso é muito bom, é mais fácil. Está pronto a aprender tudo. Eu estou no 0. Não, já tem a máquina, está no nível 1. Pronto, já tenho uma coisa. Ana Maria, se amanhã quiser, ou amanhã ou depois, se quiser fazer por WhatsApp ou pelo Messenger uma chamada com câmara, a gente pode ir tirando aí umas dúvidas da câmara para saber como é que isso funciona. Está bem. Ok, obrigada. Pronto, para os restantes, amanhã, diz Joana. Tenho só uma questão. Na parte de escolher a qualidade em que fotografamos, se queremos em RAW ou se queremos em JPEG. Certo. Isto tem aqui um monte de botões que eu não faço ideia o que é que se... Não, o RAW, a melhor qualidade para o RAW é o RAW, só o RAW. E depois tens aí os vários JPEGs, que são vários Ls, não é? O L melhor é o L que tem depois um semicírculo à frente maior. E é aquele que dá menos, se tu clicares aí, o cartão dá menos fotografias, ou seja, o cartão leva menos fotografias porque o fecheiro é muito maior, ok? Ou seja, sempre fotografares em JPEG, deves fotografar sempre na melhor qualidade do JPEG. E sempre que for possível tu fotografares em RAW, porque tens espaço, por ser um assunto que eu aconselho sempre a fotografar em RAW. O RAW, efetivamente, é mais bruto, dá um bocadinho mais de trabalho na pós-produção, mas é o que nos permite errar, é o que nos permite fazer ampliações maiores, é um fecheiro que, efetivamente, faz toda a diferença e que aconselho. Ok, e, por exemplo, ele tem aqui SML e depois tem esse semicírculo e do outro lado tem tipo uma escadinha. Ok. É uma questão de... Eu agora de cor não sei, mas o que tem, provavelmente o melhor é o L, é sempre. Okay. E depois, o que tem, provavelmente, o semicírculo maior é sempre o melhor, ok? Mas é uma questão de colocares neste e no anterior e veres qual é o teu cartão para quantas fotografias der. O que der mais fotografia é sempre a melhor qualidade, ok? Ok, bem, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, mais alguma questão? Amanhã o que é que há, Zé? Amanhã é a discussão dos vossos portfólios finais, ou seja, vocês vão me enviar 5 fotografias do que quiserem e nós vamos analisar. Eu vou sugerir aquilo que eu faria, fazer a minha análise, estão boas, não estão, estão perfeitas, não estão, o que é que eu modificaria. Se me mandarem as fotografias sem pós-produção, eu vou fazer pós-produção de algumas, de cada um de vocês vou fazer pós-produção de algumas, para vocês verem o que é que eu potencializo, e é uma boa forma de nós evoluirmos, vendo e também ver a evolução que vocês tiveram desde o primeiro dia até agora. Ok? Online. Tal e qual como agora. Sim, à mesma hora. Ok? Pronto. Então, vão lá preparar as vossas fotografias ao serão para me enviarem. Está bom? Vou enviá-las como elas estão. Ok, está bom, não há problema. Não sei fazer mais nada. Sim, porque, Zé, agora fiquei com uma dúvida. Não interessa mandar os metadados? Os metadados vêm sempre. Se for primeiro, vêm sempre. E isso é importante para analisar a fotografia. Pois é isso. Isso é que é para porque os metadados vêm sempre. É fundamental para nós sabermos o que é que estamos a ver. Acho que o fecheiro da fotografia que contém isso. Sim, contém. Ok. Bem, pronto, olha, então. Bom jantar, bom descanso e até amanhã e haja saúde. Até amanhã. Obrigado.